Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre qual foi e qual está sendo a minha experiência como mãe de um filho autista. Porque são assuntos bem diferentes do que a gente costuma tratar aqui, mas eu sei que muita coisa que eu fiz com o Ian ajudou no desenvolvimento dele e pode ajudar o seu filho. Mas se não for o caso de você ter um filho, né? Atípico, essas técnicas que eu vou ensinar você hoje vai ajudar ao seu filho, seja ele adolescente, seja ele criança, seja quem for, porque ela é universal, tá certo? Eu aproveitei a minha especialidade para ir contribuindo com a vida do meu filho para que ele se desenvolva, desenvolva muito bem, né? Mesmo o Ian ainda não ter feito nenhuma terapia, tá bom? E eu já queria iniciar pedindo aos paizinhos que estão me assistindo, né, paizinho, você mãezinha, porque eu vejo que as pessoas que têm filhos atípicos, muitas vezes elas já estão muito cansadas, muito sobrecarregadas mentalmente e emocionalmente, e isso faz elas ficarem muito reativas. Então, eu evitei até hoje trazer este assunto aqui para o nosso canal, porque eu vejo o quanto que as mães elas estão no modo muitas vezes sobrevivência e estão ali para qualquer coisa que discorde com a realidade que ela viva, né? Elas querem brigar, elas querem criticar, elas querem dizer que não é assim. Então, deixa eu iniciar dizendo que essa é a minha experiência enquanto mãe de um autista. Por exemplo, Ian é autista nível 2, né? De suporte. Essa é a minha experiência. E vocês sabem que cada criança vai ter a sua própria peculiaridade. É por isso que se chama espectro. Porque não quer dizer que a criança de nível 2 minha vai ser igual ou parecida com a criança de nível 2 sua, né? Então, se desarmem um pouco, escutem o vídeo até o fim, vejam que é útil para a vida de vocês, o que é que vocês podem usar dentro da rotina de vocês. Cada pessoa vai ter uma rotina, né? Às vezes a gente fica tão cansado, tão sobrecarregado, que quando alguém me falar alguma coisa que não é de acordo com a sua rotina, com a sua realidade, você muitas vezes quer se estressar, então se desarma, porque pega as informações que chegam até você nesse aspecto e vai utilizando o que der, né? Às vezes vem aí um especialista, um doutor, e diz assim, não dê 0 telas pro seu filho, mas não é a realidade que você consegue viver, né? Você às vezes não tem suporte, não tem ajuda, aquilo não se encaixa com você, você relaxa e diz, não. E isso no momento, eu sei que é o ideal, mas no momento não é o que eu consigo fazer. Talvez eu consiga reduzir, talvez eu consiga diminuir, mas tirar totalmente. Então, eu quero que você tenha esse olhar, tá bom? De que para você aproveitar as informações que eu vou lhe dar sem se estressar, porque você já tem uma rotina cansada, então relaxa que esse momento é para você aprender a contribuir com a vida do seu filho. Aí eu digo de novo, né? Sendo ele atípico ou não, tá bom? E é autista, a gente não descobriu logo, mas desconfiou ali a partir dos 3 anos, porque a linguagem dele não se desenvolvia. A gente atribuiu porque foi no período de pandemia. Ele não foi para a escola, né? Não teve convívio com outras crianças. Era só eu e ele dentro de casa. Os irmãos não estavam na época, só vinham no final de semana, porque a gente tinha se mudado, a escola era no outro bairro. E a gente atribuiu a isso o desenvolvimento dele. Só que conforme ele foi crescendo, a gente foi vendo que ele tinha umas dificuldades diferentes das outras crianças. Justamente na questão da fala, na questão da seletividade alimentar, porque não come de tudo, né? Tinha os alimentos específicos. Então, a gente descobriu, na época eu me lembro de ter ficado bastante chateada, né? Porque eu já trabalhei, né? Eu sou formada em educação física, minha especialidade é em grupos especiais. E eu já trabalhei um período com crianças especiais e eu não notei, né? Então eu fiquei me sentindo culpada por demorar a notar as características peculiares do meu filho.
certo? E existem coisas que vocês podem fazer que vai melhorar, né, o desenvolvimento dele, mas sempre dentro do nível de aceitação. O que eu quero que vocês compreendam? Que a gente pode ajudar os nossos filhos a se desenvolver, mas a partir do pensamento que tem que aceitar que eles têm as limitações dele, que eles têm um modus operandi diferente, né, de ver o mundo, de vivenciar, de experienciar, e que se a gente como mãe pode contribuir com a vida do nosso filho, por que não fazer coisas que vão ajudar a desenvolver, né, as capacidades dele? A gente quer que o nosso filho eles sejam funcionais para o mundo. Então, se eu posso ali estar contribuindo, então eu vou buscar isso. Então, eu já queria dar o parabéns para você que ficou até aqui e que tem esse tipo de pensamento e que se dedica à vida do seu filho, tá bom? Lembrando que também vai servir para as crianças que não são atípicas. Então, o que é que acontece? Como eu sou especialista em mente, em reprogramação da mente, o que foi que eu comecei a fazer quando eu vi as dificuldades do Ian? Eu comecei a dar comandos para ele enquanto ele adormecia. Por que eu dava comando para ele enquanto ele adormecia? Porque enquanto você está adormecendo, as suas ondas cerebrais, as ondas dos cérebros, ela vai diminuindo. Você vai ficando com sono? Ela vai diminuindo. E quando ela vai diminuindo também a resistência de você dar um comando. Então, imagina aí você adulto e você diz para si mesmo, faça a afirmação positiva que é bom para você. Você diz, eu sou rica. O que a sua mente automaticamente faz? Não é não. Você tem conta para pagar, você tem R$0 na conta, tem tanto na conta. Você não é rica coisa nenhuma. Para de estar se enganando. Por quê? Porque a sua mente, ela vai brigar com a realidade que você vive, certo? Só que quando você está adormecendo, é o melhor horário de você reprogramar a sua mente, porque ela vai tirando a resistência. Fica ali a mente consciente, né? É como se o porteiro da mente estivesse ali adormecendo, para você entender. E aí o subconsciente, que é o que comanda a nossa vida, as nossas ações, ele fica suscetível a comandos. Então, quando ele estava adormecendo, ou quando ele estava dormindo, eu sempre ia lá e dava comandos positivos para ele, de coisas que eu gostaria que ele se desenvolvesse, certo? Então, eu dizia, o Ian fala muito bem, o Ian se comunica bastante, Ian, você é tão esperto, você é tão inteligente, o Ian entende as emoções que o Ian sente, e ia dando esse comando. E dei por incontáveis noites o que você pode fazer para e nisso, certo? Eu tô falando enquanto dormindo, para você reprogramar o cérebro dele. Mas você pode fazer acordado. É muito importante que você dê comandos para o seu filho, porque a mãe, a voz daquela pessoa que está próxima, né? Eu falo mãe, mas às vezes é o pai, às vezes é uma avó, às vezes é uma tia. Aquilo que você fala pro seu filho tá moldando ele o tempo inteiro. Então, se você diz que é muito difícil, né? A gente vê, e eu não tô julgando isso, que é muito difícil criar ele, que você não aguenta mais, que aquilo tá insuportável, que é o menino que é cheio de mania, que eu não... Quando você fala essas coisas, você tá contribuindo para o desenvolvimento dele. E não é um desenvolvimento positivo. Porque imagine você, que por mais que você não entenda, você sabe que as palavras têm poder. Então, quando a criança, o adolescente, o adulto escuta palavras que são negativas em relação a ele entende. A nível subconsciente, ele entende. Você pode dizer, o meu filho é um autista não verbal, mas ele entende a energia dele, entende a energia das suas palavras. Então, você como mãe ou como cuidador que deseja o melhor desenvolvimento para o seu filho, que você deseja alegria para ele, que você deseja que ele seja se torne um adulto pleno, você evita que essas palavras sejam ditas, que palavras negativas sejam ditas em relação a ele. E aí você reforça
com palavras positivas a vida dele, entende? Meu filho, você é amado, a mamãe ama você do jeito que você é muito querido pelas pessoas, você é muito especial, a mamãe ama o seu jeitinho disso, o jeitinho daquilo, você tá crescendo lindamente. Sempre fala essas palavras porque você sabe, eu sei que no fundo do seu coração, você sabe o quanto que o amor é transformador, o quanto que o amor cura, o quanto que o amor é capaz de fazer coisas imagináveis, entende? Então, assim, às vezes você, mãe, se prende muito ao diagnóstico do seu filho. Então, você acha que as condições dos filhos de vocês vão ser só até aqui. Porque o diagnóstico disse isso, o livro disse isso, o doutor disse isso. E quando você faz isso, você deixa de acreditar num poder maior do que o nosso, do que a nossa medicina, do que as nossas capacidades, que é o poder do amor, que é o poder de Deus, que é o poder divino, tá bom? Mas eu falo isso porque não é no sentido de você não aceitar o seu filho. Porque o seu filho não atípico, ou os filhos não atípicos, também têm limitações. E nem por isso a gente tem que não desejar ou não esperar que eles deem o melhor que eles podem dar. E qual é o melhor que eles podem dar? É aí que eu quero que você entenda. Não é o melhor que a gente taxa como possível. Meu filho só pode chegar a este patamar. Tanto o típico como o atípico. O nosso poder de imaginação ainda é um pouco limitado. Mas se você pensar pela força criadora do nosso Criador, que também está em nós, não há limitações para o nosso desenvolvimento. Você vê muitos autistas aí que aos 11 anos tem PhD, outros que aprendem ligeiramente outra língua, outros que aprendem a escrever e a ler, né? Inclusive, deixe aí seu depoimento sobre o seu filho, sem nunca nem ninguém ter ensinado. Então, não limite a capacidade do seu filho. Aceite que dentro da nossa condição humana, a gente vai ter nossas limitações, né? Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas, os seus filhos vão ter as suas, seu esposo vai ter as dele, mas para que você não tenha esse olhar de que meu filho só chega até aqui, tá bom? Acredite sempre, sempre, sempre que ele pode melhorar. Você pode gravar um áudio com essas afirmações, e aí quando ele estiver adormecendo, você pode colocar para ele ouvir enquanto dorme. Se você conseguir colocar um fundo atrás de frequências de amor, você pode botar no YouTube mesmo, tá? Frequências de amor, frequências de Deus, frequência da alegria, música para acalmar a mente. A música, ela tem um poder de influenciar bastante a vida da gente. E aí você coloca junto com as suas informações, tá? Como é que você grava? Aí no seu celular, ele sempre tem uma parte que é para microfone. Então, você pode colocar na TV uma música dessa e gravar afirmações que você quer que o seu filho desenvolva, tá bom? Outra técnica que eu uso, essa eu uso até hoje, e assim, gente, Ian não fez terapia, porque a gente demorou demais para buscar o diagnóstico dele, tanto que ele recebeu o finalzinho do ano passado, e o Ian já tem 6 anos, mas ele se desenvolveu bastante, porque a técnica que eu uso é essa da adormecer, de falar palavras positivas para ele. Então, assim, todo dia ele escuta que ele é amado, todo dia ele escuta que ele é incrível. Não tem um dia que eu não elogio o Ian por algo que ele faça, certo? Eu disse, nossa, Ian, como você é inteligente, meu filho, obrigada por você ter vindo e ter escolhido a mamãe. Eu digo, você é meu presente de Deus, porque quando a criança ou qualquer ser se sente amado, ele busca mais, entendeu? Ele acredita que ele é capaz. Quando ele se sente amado. Então, é muito importante que você crie esse ambiente em que o seu filho se sinta assim. E aí eu digo para vocês de coração, a vida da mãe atípica, ela tem tantos desafios. O que é que eu vou pedir para você? Que você se inscreva no canal, porque o nosso foco não costuma ser, tanto que é o primeiro vídeo que eu gravo sobre o assunto, sobre isso, mas é sobre se desenvolver.
Entenda que você precisa tirar um tempo para cuidar de si. Porque quando você faz isso, você se torna melhor para os seus. Então, você tirar um tempinho para ir crescendo e aprendendo. Aqui a gente vai tratar assuntos só sobre a melhoria de vida. Como você pode lidar com essa emoção, como você pode se amar mais, como você pode ter mais autoconfiança, como você pode melhorar nos seus relacionamentos, tá certo? Como você pode se sentir mais próxima e conectada de Deus. São todos assuntos para que a gente nutra a nossa alma. Porque a nossa alma nutrida, a gente é capaz de enfrentar esses desafios que parecem impossíveis, tá certo? Então se inscreve aqui para que você também se cuide, mãezinha, paizinho, vozinha, titia, tá certo? Porque isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Não é só cuidar dele, que a gente, muitas vezes como mãe, quer se doar aos filhos e esquece de si mesmo. Mas a gente também esquece que essa doação sem cuidar de si, ela não vai completa, ela não vai da melhor maneira possível. Porque se você não tá bem, você não consegue dar o seu melhor, né, para as pessoas. Então você pode fazer o áudio, você faz as afirmações, que é o que eu faço para ele, e existe uma musiquinha que eu canto pro Ian com muita frequência, assim, quando ele era menor eu cantava todos os dias, hoje é com menos frequência, mas eu canto, tá? Que eu vou cantar para vocês e vocês coloquem, vocês vão adaptar para o que vocês querem que os seus filhos desenvolvam, tá bom? Como é que eu canto para ele? É uma paródia de alguma música infantil, que eu não me lembro exatamente qual é. Então eu canto assim, ó. O Ian é forte e corajoso. Ele adora que eu faça isso com a boca, ó. Aí eu fico. O Ian é forte e corajoso. O Ian é forte, o Ian é forte, o Ian é forte e corajoso. E aí eu vou colocando características. O Ian é gentil e amoroso. O Ian é gentil e amoroso. Então assim, o Ian é esperto e aprende rápido. O Ian é esperto e aprende rápido. O Ian é esperto, o Ian é esperto. E você vai moldando com características que você gostaria que seu filho se desenvolva, né? Então hoje ele canta comigo, ele canta trocando isso botando meu nome, a mamãe é esperta e inteligente. Ele vai criando também a musiquinha com as minhas características. Que para ele é uma brincadeira, mas você tá reprogramando o cérebro do seu filho, né? E eu cada vez mais tenho certeza, assim, que ele tá se desenvolvendo lindamente, é um tagarela, fala muito, tem um entendimento lindo das coisas. Eu sei que ainda tem muito a ser trabalhado, obviamente, mas a gente vai dando o nosso melhor dentro das nossas capacidades. Por isso que eu digo, as nossas capacidades, elas têm que se ampliar para que a gente dê cada vez mais o melhor para aqueles que a gente ama, tá certo? Essa é a dica que eu queria deixar para você. Não deixem de se inscrever no canal, deixe aqui o seu comentário, a sua experiência enquanto mãe de autista. Se você gostaria que eu falasse sobre algum outro aspecto, né, da minha rotina, talvez de alimentação, talvez de escola. Escola, uma coisa que me dava muito trabalho. Talvez de relação, né, porque eu também usei técnica para que ele conseguisse se socializar melhor, né? Então ele tem as dificuldades dele, mas antes de chegar uma criança aqui, hoje ele diz, qual é o seu nome? Né? Você quer brincar disso? Então ele brinca ali um pedacinho, depois ele se isola, mas ele já vai em busca de fazer amizade, já faz em busca de brincar. Ele não tem, se tiver alguém ali brincando na piscina, ele vai, ele se mete mesmo e vai brincar, entendeu? Às vezes ele não tem noção de como brincar, mas que ele tem essa atitude de ir e fazer novas amizades, hoje em dia ele tem. Então, se você deixar aqui os seus questionamentos, eu posso trazer outros vídeos que podem ajudar vocês, tá bom? Dentro da minha especialidade como profissional e dentro da minha vivência como mãe, tá bom? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Aí você vai compartilhar esse vídeo com outras mãezinhas que também têm necessidades com os seus filhos, tá bom? E aí eu digo, vai servir para mãe atípica e vai servir para mãe não atípica, tá bom?
Essa técnica vai funcionar para qualquer pessoa, tá bom, meus amores? Cheiro no olho.